histórias de vivências singulares de alunos que estudam de acordo com os seus sonhos, paixões, ritmos e necessidades. Relatos de alunos de diferentes ciclos contados na primeira pessoa, em que a Universidade contribuiu para criar novas perspectivas de vida. A partir do Centro Local de Aprendizagem da MEDA, conhecemos Ana Correia, finalista da Licenciatura em Gestão. Obrigada a deixar a atividade profissional que exercia, Ana encontrou na Universidade uma nova oportunidade de refazer a vida. Vamos conhecer a sua história. Ana aprendeu a observar em silêncio. Aprendeu a encontrar o seu espaço. É uma caminhada e é uma jornada um bocadinho individual. Então há aqueles momentos que precisamos de descomprimir, de relaxar. Vais parar um bocadinho, vais ouvir música, dar uma volta lá fora, quando o tempo permite. E depois há outra questão, que é a minha fé, que também me acompanha. Acompanha, protege e ajuda a ultrapassar obstáculos que lhe mudaram o rumo profissional. Tive que deixar, por motivos de saúde. Depois, muito bem, o que é que eu vou fazer agora? Comecei por tirar uma formação de assistente administrativa financeira pela Master D, também ensino à distância. Também era época de pandemia, portanto não havia assim muita opção. E depois começou-me a crescer um bichinho de, ok, se calhar não estás só para a área da saúde, podes fazer aqui mais qualquer coisa. Começou o bichinho da contabilidade, o bichinho das finanças, o bichinho da gestão de recursos humanos, tudo por ali. E houve um dia que eu pensei, eu tenho que fazer mais alguma coisa, porque eu não posso ficar parada. Eu não sei o meu futuro, tenho que fazer por ele. E uma das minhas vindas à MEDA, porque é recorrente, sou de relativamente perto, são 20 e poucos quilómetros, passei por uma rotunda daqui da cidade e vi um outdoor da Universidade Aberta. Nunca tinha ouvido falar em tal. Fui pesquisar, vi universidade, associei logo a ensino superior. Ok, perfeito. Depois comecei a investigar, ensino à distância. Foi uma adaptação ao ensino, tudo passou ali por passinhos, muito devagarinho, e do leque de cursos, o que me pareceu que eu poderia encaixar seria a licenciatura em Gestão. Uma metodologia assíncrona, sem rosto e individual. Um desafio aos 27 anos. Além de desafiante, está a ser uma experiência enriquecedora em termos pessoais, e porque eu quero com esta licenciatura traçar outro rumo da minha vida e usar estes conhecimentos que estou a adquirir no meu futuro. Longe dos grandes centros e ainda com olhares duvidosos sobre esta metodologia que permite estudar onde e quando quiser, Ana quase que é obrigada a explicar a sua opção. A dúvida ou a questão que impera é sempre a mesma. À distância, como é que é possível? Como é que se consegue? E o grau é o mesmo? Sim, é uma licenciatura, é o primeiro ciclo, é o mesmo. Ainda há dúvidas sobre este? Há muitas dúvidas. E eu não queria dizer preconceito, porque acho que é uma palavra muito intensa, mas ainda somos olhados, nós estudantes, ou então ex-alunos que já terminaram as suas licenciaturas e que estão a fazer carreira, porque há muitos casos de sucesso na UAB, felizmente, ainda há um estigma de que foi online, foi por correspondência. Isso não é a mesma coisa. A pandemia abriu caminho. Ana acredita na mudança de mentalidades. As pessoas estão a começar a ficar com a mente mais aberta e que, ok, pode ser por aqui o caminho E mais, eu sou de Penedono, nós estamos longe das cidades, longe de Viseu, longe da Guarda, longe de Bragança, por exemplo, onde, por exemplo, no meu caso, há cursos de gestão de empresas. Eu poderia ir por aí, mas o facto de ser um ensino à distância e de não ter que me deslocar a grandes centros acaba por ser uma grande vantagem. Em poucos minutos chega ao Centro Local de MEDA.
Umas vezes porque precisa de coordenar atividades como o dia de hoje, outras para tirar dúvidas e de quando em vez, por outras razões. Eu, por acaso, fiz a matrícula logo no primeiro dia de abriram as inscrições e eu fiz. Mas tive um colega que fez só no penúltimo dia. Às vezes procuro só uma palavrinha de incentivo. E aí a Manuela tem um papel espetacular. Está sempre pronta a tirar-nos dúvidas, seja do que for. Uma dúvida numa matrícula, uma dúvida numa inscrição, como é que se o exame vai ser presencial ou não. Ela está sempre disponível, sempre. Podemos contar sempre com ela. Então, de vez em quando eu venho cá, só mesmo para ouvir o ok, tu vais conseguir, com calma, tu vais conseguir. Isso sabe bem. Ora, de gestão, o que é que temos aqui? Deixa-me ver. Acho que não pode ser tanto para aí. Gestão de empresas, boa. Então qual é que era que tu... Olha aqui, didática de contabilidade de gestão. Manuela é uma âncora para muitos alunos que a procuram presencialmente ou online. São histórias de quem procura um rosto da universidade. Tem o papel da proximidade, que provavelmente, se não fosse este centro, haveria pessoas que não tinham continuado os seus estudos superiores. Aliás, eu recordo quando vim para aqui, há 16 anos, eu, nos primeiros dias, como era novidade, as pessoas faziam fila à porta do gabinete para pedir informações sobre o que era a Universidade Aberta, como é que podiam fazer para estudar, e de facto na altura foi assim, um boom de novos estudantes nesta zona, porque de facto o mais próximo que tinham daqui era Guarda e Viseu, e teriam que se deslocar. Portanto, isto era algo diferente e algo ao mesmo tempo inovador. Foi muito bom na altura e ainda é, claro. Temos alguns alunos a partir dos 24, por aí, até alguns que optaram, se calhar, por não ir... Aliás, já temos tido pedidos de informação de alunos que optam por não ir para o presencial, alunos novos, com 20 e poucos anos, porque querem começar a trabalhar e a estudar também. Também porque, a nível económico, não lhes será talvez permitido hoje em dia ir estudar para fora e então vem na Universidade Aberta essa possibilidade de estudarem e trabalharem ao mesmo tempo. A Universidade Aberta é próxima, é longe, não é? Mas é próxima. E tudo se faz com gestão de tempo, porque a gestão de tempo é muito importante. Eu sou estudante, como digo, infelizmente ou felizmente, a tempo inteiro, mas há pessoas que não são. Mas tudo gerido e com vontade e com o objetivo de chegar mais além, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, tudo se consegue. E a Universidade Aberta é uma porta aberta para tal. Ana tem 31 anos, é finalista de licenciatura em Gestão, num ensino individual e exigente que só depende da vontade do próprio. Obrigada, Ana, pelo seu testemunho. Em ligação com a Bélgica, falámos com Flávio Marcelino, estudante de mestrado em Estudos Europeus. A universidade permitiu-lhe cumprir um velho sonho de fazer uma licenciatura. Sem deixar de trabalhar, conseguiu ir além do primeiro ciclo e propõe-se continuar a estudar. Vamos ouvir. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Começo por lhe perguntar como é que teve conhecimento da Universidade Aberta. Bom, da Universidade Aberta foi um caso assim um pouco que apareceu, não é? Porque na altura eu tinha uma cunhada minha que ela ia se candidatar para a Universidade Aberta, o meu irmão falou-me disso, um, falou-me da Universidade Aberta. Depois, entretanto, quando eu cheguei aqui à Bélgica, eu decidi, bom, vou experimentar, vou ver o que é que também já estava interessado em fazer os estudos universitários. E fui espreitar, dei uma espreita dela e gostei, pronto, interessou-me, não é? Porque, lá está, eu na altura eu queria ter feito o curso de advocacia. Esta metodologia da universidade permitiu que voltasse a estudar. Quer explicar-nos como? Sim, sim. E foi essa uma das vantagens que eu, pronto, também não tinha outra hipótese, não é? Porque eu não podia estar aí a Portugal, não podia estar a deixar o trabalho e estar aí a Portugal na altura. Depois também tinha passado ali um tempo um pouco atribulado. Foi um tempo em que eu tinha estado sem trabalho e depois voltei outra vez a trabalhar. Eu queria me manter pelo menos um pouco mais de tempo
não é? A nível de trabalho, e então não queria estar a deixar, vá, a estar ter entrado no trabalho e depois estar a deixar logo de seguida. Então, ah, foi uma das opções, vá, foi uma das vantagens que a Universidade Aberta dava para permitir esse estudo com o trabalho. Realizar trabalhos de grupo em português e com alunos espalhados pelo mundo é diferente do que estava habituado. Pronto, a única diferença é, como lhe disse, e isto acontece mesmo a nível da universidade, é o assincronismo, não é? Por vezes há colegas que, por exemplo, se estão no Brasil, o horário não é o mesmo, É uma forma distinta de trabalhar? exatamente, mas quando nós estamos cientes disso, eu penso que não seja assim tão difícil de se fazer as coisas, não é? Temos é que, pronto, se calhar, se nós temos um trabalho para fazer em uma semana, temos que ter isso em conta, temos que conjugar os horários. Um, mas isso também faz parte, é como eu disse, quando, por exemplo, estamos a fazer uma licenciatura na Universidade Aberta, não é? Se estamos a trabalhar, nós temos que ter em mente que temos que tirar um tempo para os estudos, não é? Seja ele à noite, seja ele antes de ir para o trabalho de manhã, não é? Exatamente como eu fiz. Eu, quando fazia a licenciatura, por acaso tinha um bom horário, não é? Trabalhava do meio-dia, entre o meio-dia e o final do dia, não é? O fim da tarde. Então, de manhã, antes de ir para o trabalho, estudava. Muitas vezes à noite, quando chegava, se tinha que enviar testes, fazia os testes, enviava, ou se tinha que estudar, estudava, ficava até às 2, 3 da manhã, dormia menos horas, mas pronto, uma pessoa conjugava sempre os horários. Tinha que sempre tirar o tempo para estudar, não é? E como é que classifica esta experiência? Muito boa, eu gostei muito da Universidade Aberta, nunca tive nenhum problema, sei que houve colegas que tiveram um pouco de dificuldade na adaptação, sei que por vezes é um pouco difícil porque nós temos que estar a falar com uma pessoa do outro lado da linha, não é? Não é uma coisa que a gente possa falar face a face. Então, muitas das vezes, ou temos que enviar um mail, temos que ficar 3 ou 4 dias à espera, e às vezes ficamos naquela situação: será que eles viram a mensagem? Será que ela passou bem? Vamos enviar outra? Então, é um pouco difícil nesse aspecto, não é? O que diria a quem tem vontade de voltar a estudar, mas tem alguns receios, porque trabalha, a idade, o que diria? Eu percebo que há pessoas que têm trabalhos pesados, como eu tive, e que é muito difícil, por vezes, conjugar os estudos com o trabalho. Isso sim eu compreendo, e é muito difícil. Passei um tempo muito difícil, na altura da licenciatura. Um, É como eu disse, eu estava a descarregar caminhões que tinham cassetes de 30 quilos, e cada caminhão levava 60 cassetes, entre 50 a 60 cassetes, e estamos a falar em mais ou menos 20 caminhões. Ora, não é fácil. Um, Agora, a desculpa de dizerem que, porque não tenho paciência, isso, nós temos sempre paciência. Um, e para quem tem filhos e tudo mais, sabe muito bem que temos de ter sempre paciência, não é? Penso que não seja uma desculpa à paciência. E a idade, se na minha idade eu consegui o fazer, e eu penso que toda a gente consegue, não é? Eu vejo pessoas com idades menores que a minha e a dizerem que não têm paciência. Eu acho que isso não é desculpa para não fazer os estudos. Numa curta viagem de 3 dias à Bélgica, o que nos diria para visitar? Aqui, pronto, tem uma outra coisa que chama um pouco mais a atenção, mas uma pessoa que venha cá uma vez já não vai pensar que há havido duas. Para já o clima é um pouco semelhante ao de Inglaterra. Ou está a chover, ou está a nevar, ou está muito frio. E essa também é uma das razões para que muitos portugueses, quando cheguem à reforma, voltam ao país. Algum prato que devêssemos mesmo experimentar? Eles pratos também não têm muitos. Eles até preferem os nossos pratos do que propriamente a gente os deles. Eles têm o chocaruto, por exemplo, que assemelha-se um pouco ao nosso cozido à portuguesa.
é uma mistura de carnes, mas eles têm a salsicha Frankfurt e aquelas coisas assim, que eles juntam aquelas carnes todas com cozidos. E assim, o que é que eles têm mais? Têm as mules, que é o que se come aqui, praticamente que eles fazem aquelas pequenas barraquinhas de venda, não é? Onde eles servem as mules com as batatas fritas. É como eu digo, eu preferia se calhar umas ameijos à abelhão pato. Muito obrigada pelo seu testemunho. Continuação de bom trabalho. Em estúdio, para falar da importância do ensino à distância, está o bastonário da Ordem dos Economistas, António Mendonça. Sr. Professor, muito obrigada pela sua presença em estúdio. Acabámos de visionar histórias de vida de estudantes que, independentemente do local em Portugal ou mesmo no estrangeiro, podem tirar uma formação ao longo da vida. Que entendimento é que a Ordem dos Economistas tem sobre esta metodologia? Em primeiro lugar, eu é que agradeço o convite para estar aqui presente, é com muito gosto que estou. E começo por dizer que eu não sou um especialista em ensino à distância, embora nos últimos anos tenha sido obrigado a fazer ensino à distância e, portanto, tive também a oportunidade de me confrontar com as particularidades do ensino à distância. Julgo que os exemplos que nós acabamos de ver, enfim, são histórias de vida, revelam bem, pelo menos um dos aspectos do ensino à distância, quer dizer, ir ao encontro de pessoas, por diversas razões, não têm a capacidade de ter um ensino presencial e digamos que as razões podem ser as mais diversas e os dois casos são razões perfeitamente diversas, enfim, convergências, mas diversas. E essa, de facto, é uma função do ensino à distância. Para dizer o seguinte, o ensino à distância não é uma coisa, nós temos tendência a ver aquilo que é o ensino à distância hoje, mas é preciso ter presente que o ensino à distância, digamos que praticamente sempre existiu. As modalidades, as metodologias, as próprias técnicas, tecnologias que são utilizadas pelo ensino à distância é que foram variando e se modificando ao longo do tempo. E eu posso dizer, um livro, de certa maneira, não é? Pode ser uma forma de ensino à distância. Quando se lê um livro, particularmente um livro mais orientado para a formação, nós temos um ensino à distância, mas não só a distância geográfica, também temporal, não é? Muitas vezes confrontamos e aprendemos muito com os clássicos, não é? Que existiram e produziram há 2, 3 mil anos e que ainda hoje são. Portanto, há diferentes formas de ensino à distância. O que é que há? Vamos lá ver. Agora, nós não podemos... o ensino à distância e o ensino presencial são diferentes. Portanto, devem ser diferentes nas suas metodologias, nas suas técnicas. Um bom professor de ensino presencial pode ter dificuldades em adaptar-se para o ensino à distância. E foi o meu caso, vamos lá ver, que fui forçado, por causa da pandemia, não é? A adaptar-me rapidamente, quer às novas plataformas tecnológicas, e eu posso dizer que a experiência é uma experiência extremamente interessante, porque rapidamente, e não apenas no meu caso, mas na generalidade dos colegas, houve uma capacidade para se adaptar. Agora, também é preciso ver o seguinte, que do ponto de vista do resultado, quando nós comparamos, enfim, eu tive 2 a 3 anos de ensino à distância, jovens que entraram para no nosso caso, que só foram confrontados com o ensino à distância, com o ensino presencial, depois de terem 2, 3 anos de ensino à distância, não é? E nota-se que há alguma quebra de aproveitamento. Quer dizer, não é a mesma coisa. Porque, aliás, aqueles estudantes chamaram a atenção para isso, que eles estão motivados, têm interesse, acham que aquilo é importante para a vida, têm um objetivo. Ora, quando nós estamos a falar na experiência de estudantes à roda dos 20 anos, não é? Normalmente, talvez esse empenho, essa motivação não seja generalizada, não é? E, portanto, corre-se o risco de uma certa dispersão. E, digamos, das porosidades do ensino serem bastante grandes e, portanto, muita coisa se perde. E, enfim, isso aconteceu. Eu acho que essa experiência deve ser analisada para introduzir correções, mas para dizer também que hoje em dia a separação entre ensino à distância e ensino presencial já não é tão grande quanto eventualmente terá sido noutros tempos, porque há complementaridades. O próprio ensino à distância, penso eu, aliás, vê-se o exemplo dos nossos estudantes que foram à biblioteca, não é? Ou pelo menos num caso particular, e acho que é importante, e portanto também. E o próprio Universidade Aberta eu tenho relações com a Universidade Aberta, enfim, com vários professores, e eles também utilizam uma certa forma de ensino presencial. De vez em quando há alguma complementaridade, e isso é importante, um seminário, a apresentação de um trabalho,
ter essa capacidade de estabelecer relações interpessoais, coisa que o ensino à distância é mais difícil, não é? Mas isto para dizer o quê? O ensino à distância evoluiu muito, acho que é bastante importante, permite chegar a públicos que são muito diversos e têm necessidades bastante diferentes e, portanto, é uma forma de flexibilizar, no fundo, a transmissão de conhecimento, a aprendizagem e, desse ponto de vista, eu acho que é muito importante e, enfim, e tem havido progressos muito significativos, não é? E, portanto, eu respeito imenso e sou adepto do ensino à distância, quer o ensino à distância efetivo, quer a articulação do ensino presencial, o chamado sistema híbrido, não é? Que de facto, aumenta as potencialidades. E, portanto, nós devemos fazer tudo aquilo, devemos aproveitar todas as tecnologias que estão disponíveis, todo o conhecimento para o processo de aprendizagem, não é? Que é fundamental e a sociedade hoje exige das pessoas uma formação muito grande, não é? Cada vez mais. Sr. Professor, falávamos aqui da disponibilidade que as pessoas têm para poder tirar a licenciatura, mestrado ou mesmo doutoramento. Mas há também outra característica que este ensino quase que obriga, que é a maturidade. Por isso mesmo, não é fácil para um jovem não encontrar um professor. Exatamente. Presencialmente, não é? A maturidade que estes estudantes têm que ter. A maturidade é um elemento fundamental. Que pode existir nas idades mais novas, não é? Digamos, mas é mais difícil, porque a tendência é mais para a dispersão, para a agitação. Se nós, presencialmente, muitas vezes, temos dificuldade em mobilizar a atenção dos nossos estudantes, se é por defeito nosso, também é verdade, porque há pouca conversa que nós estávamos a ter, é importante também nós evoluamos, não é? Em termos das metodologias que utilizamos. E às vezes pode haver uma certa tendência para continuar a fazer o mesmo, não é? Durante um período. E não pode ser, e da mesma forma, e não pode ser, porque as referências dos estudantes também vão se alterando. A atitude, o modo como estão. Isso é visível, não é? No meu caso, tenho uma experiência já bastante assinalável de ensino. Eu tive a oportunidade de ver a mudança de comportamento dos estudantes. E, curiosamente, quer dos rapazes, quer das raparigas, não é? Porque há algumas particularidades, há algumas diferenças. Portanto, as raparigas têm tendência a ser sempre mais atentas, mais cumpridoras, mais maduras, digamos. Essa é pelo menos a minha experiência. Exatamente, amadurecem mais cedo. Isso é visível no comportamento na sala de aula, mas é também curioso que agora, nos tempos mais recentes, houve uma aproximação de comportamentos. Das duas. Portanto, ela já tem um comportamento na sala de aula, por exemplo, muito semelhante ao dos rapazes. Já não se sentam nas primeiras filas, não é? Porque havia aquela ideia que elas sentavam-se nas primeiras filas dos rapazes. Agora já é tudo muito mais misturado. Há evolução. Isso tem a ver com a própria evolução da sociedade, e cá está, e das culturas. Mas, para dizer que a maturidade é muito importante. Estar motivado. E é por isso também que o ensino à distância é muito importante para a formação profissional, não é? Pessoas que já estão inseridas profissionalmente e que querem desenvolver um ou outro aspecto ou querem ter uma formação adicional sobre um tema novo, o ensino à distância pode ser uma forma mais ágil, mais imediata de preencher essa necessidade. Mas tem que haver, no caso do ensino à distância, enfim, na minha opinião, uma motivação bastante mais forte. Aliás, curiosamente, fazendo mais uma vez o paralelo com o ensino presencial, quando eu comecei a dar aulas, isto final dos anos 70, havia, pelo menos na escola que eu estava, noutras escolas é diferente, mas havia, de uma forma geral, o ensino noturno. Não é? É verdade. Muito, muito diversificado. E eu comecei a dar aulas à noite, e as aulas começavam a partir das 18 horas e iam até à meia-noite. E repara, no meu caso até, era um jovem assistente e os meus colegas empurraram-me para os piores horários, não é? Eu havia um dia que eu terminava à meia-noite e começava no dia seguinte às 8 da manhã, imagino, não é? Mas isto para dizer que também havia essa preocupação, isto é que é importante, esta preocupação de chegar a diferentes estratos, particularmente a quem já está a trabalhar e necessita de uma formação adicional. No caso eram licenciaturas, que era normal, mas já existia, não é? Portanto, o ensino à distância, de certa forma, vem na sequência do ensino, uma adaptação do ensino noturno, utilizando precisamente novas plataformas. Agora, frisando, para terminar, e frisando um aspecto, é importante sempre terem atenção que as metodologias são distintas e é preciso ter muito cuidado com as metodologias. Não se pode pura e simplesmente reproduzir a metodologia do ensino presencial, é preciso ter em conta e também explorar as potencialidades das novas tecnologias, como é óbvio, não é? Mas são coisas
são coisas semelhantes, é a formação, é o ensino, a aprendizagem, a própria investigação, mas as metodologias, nós temos que perceber que as metodologias são diferentes e têm que ser tratadas nessa especificidade, não é? E, como eu disse, a especificidade não significa cooperação, complementaridade entre as duas formas de ensino. Os computadores vêm assumindo uma importância cada vez maior nas decisões financeiras em todo o mundo. Qual a implicação para a economia real? Quer dizer, a máquina já, nos mercados financeiros, digamos, já existem muitas plataformas, muitos algoritmos para precisamente discutir, fazer opções, o que é comprar, o que é que vender, qual é o momento, etc. Isso hoje já está muito utilizado. A inteligência artificial vai dar também um salto qualitativo em termos dessa forma de atuar dos próprios mercados financeiros, não é? Portanto, são saltos. Tem riscos? Tem. Não é? Mas não há nada que seja introduzido novo que não tenha riscos, não é? Portanto, nós temos é que nos adaptar e saber utilizar, salvaguardar muito a origem da informação. Não é? Isso é muito importante, a questão da informação, saber se é uma informação fiável ou não é fiável, porque também cada corre vez risco. mais difícil de o fazer. É, mas também pode haver algoritmos para precisamente detectar isso. E, em última análise, temos a nossa inteligência. Vamos lá ver. O facto de nós estarmos a apostar na inteligência artificial não significa que não tenhamos que desenvolver a nossa própria inteligência, vamos lá, como seres humanos, biológica, etc., porque ela também deve ser desenvolvida, não é? Ela também não é uma coisa que nasce e desenvolve-se e morre, não é? Quer dizer, ela própria, ela tem que ser desenvolvida, regada e utilizando também novos instrumentos, não é? Porque a própria inteligência artificial pode ser um fator muito importante para o desenvolvimento da própria inteligência biológica, não é? Que tem o ser humano. Portanto, ou seja, há riscos, mas eu julgo que o potencial positivo, o potencial de transformação da sociedade, acho que é mais importante do que os riscos que estão associados. Agora, tem que haver, obviamente, precauções, cuidados, mas também era sempre para trás, a mesma coisa, o próprio computador. Sr. Professor, para fecharmos, nos dias de hoje, é a economia ou a política que comanda o país? Eu julgo que quem governa, fundamentalmente, são os políticos, com alguma ajuda dos economistas. Mas eu acho que os economistas têm um papel muito importante em termos do suporte da decisão política, não é? Através do estudo, através do fornecimento, de análises baseadas em pressupostos científicos, em dados, não é? Portanto, por outro lado também há outra coisa que os economistas podem introduzir na política e que eu julgo, se me permite agora uma observação, talvez haja alguma falta, que é bom senso. E, portanto, eu acho que os economistas devem, não quer dizer que todos sejam assim, mas acho que uma grande parte, pela sua própria formação, olha para os dados, para a leitura da realidade objetiva e é em função disso e não em função de a priori que deve tomar não direi as suas decisões, mas as suas conclusões relativamente àquilo que vai propor. É evidente que depois existe a esfera do político, não é? E eles é que são eleitos, eles é que têm responsabilidade perante o país, não é? Perante os cidadãos, eles é que têm responsabilidade relativamente aos efeitos das decisões que tomam, não é? E, portanto, também podem ser sancionados, mas, mais uma vez, cá está a questão da democracia, não é? De nós podermos, de facto, mudar quem achamos que não está, ou pelo menos não cumpriu aquilo que tinha prometido e que nos levou a votar neste ou naquele, não é? Portanto, eu acho que democratizar a democracia, não é? Acho que é importante ter essa postura. Sr. Professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Falámos hoje da mudança de paradigma que transfere do humano para a máquina a capacidade de decidir e gerar ideias de forma autónoma, com implicações imprevisíveis na economia do mundo real. Nós voltamos dentro de 15 dias, já sabe, até lá, fique bem.